Depois de todos os seus reparos, nós vamos todos esforçar para que assim seja. Espero bem que sim. Sr. Presidente, eu creio que houve partidos que requereram este debate, como Vossa Excelência sabe. De resto, este debate foi motivo de grande discussão em sede de Conferência de Líderes e creio que os partidos que requereram o debate é porque têm mesmo vontade de intervir. Ora, nessa lógica, creio que é respeitável por parte do Grupo Parlamentar do PSD que permita aos partidos que queriam e requereram o debate e que até queriam que fossem proponentes conjuntos, possam fazer isso a sua intervenção. É uma interpelação com um grano salis muito mais que grano, porque está a decorrer o período, está a decorrer o período de inscrição e, portanto, a mesa não tem que se pronunciar sobre se deve ser A, B ou C ou o primeiro e tal. Pronto. Portanto, está um período de inscrição, o Sr. Deputado Pedro Pinto, para o mesmo efeito, para fazer... Sim, nós vamos resolver isto para a próxima sessão legislativa, vai ficar resolvido este tipo de interpelações... Não, é mesmo introdução à mesa. Eu sei que é, por isso, vou lá duvidar disso. Até porque manda a boa prática parlamentar e particularmente num debate destes de urgência, ouvir o Governo. E o Governo, como tem tempo para se inscrever, a não ser que o Governo queira fugir ao debate. A não ser que queira fugir ao debate. Também pode querer fugir, isso aí é outro problema. E o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares vai dizer também que para o Governo entender tem de ouvir os partidos para depois o Ministro poder responder com... Portanto, vamos reconduzir isto ao regimento, que é ou se inscrevem ou não se inscrevem. Se inscreverem, dou a palavra. Se não se inscreverem, dou 30 segundos e passarei mas é para ser... para não dizerem que o Presidente está a ser demasiado impositivo. Então, está escrito Ventura para uma intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Chega não estava a fazer nenhuma gestão de tempo. O Chega... Não, o Chega é que, chamando-se debate de urgência, deve esperar ouvir o Ministro da Educação. Nós estamos no meio de uma crise de educação, não é na crise do André Ventura, é na crise do Ministro da Educação. Por isso, quem devia falar era o Ministro da Educação. Acho que é uma coisa assim. Segundo, Sr. Ministro, nas últimas semanas, o Sr. Ministro atirou a culpa para toda a gente, menos para si próprio. A culpa foi dos professores, a culpa foi das famílias que marcaram férias de forma imprudente na altura dos exames. A culpa foi dos funcionários que não souberam levar a cabo uma plataforma que já tinha sido testada e que sabíamos que não ia funcionar. A culpa era da comunidade escolar, dos diretores, era de todos, menos do Governo. Ora, um Governo que passa a culpa a um, a outro e não percebe que quem governa, quem tutela a educação, tem a responsabilidade perante pais, famílias, comunidade escolar, diretores e professores de lhes dar resposta, está a falhar na sua função de ser Governo. Mas também, Sr. Ministro, hoje era dia de explicar duas coisas. Porque é que avançámos e insistimos numa plataforma cujo projeto piloto já tinha demonstrado que não tinha corrido bem, porque é que atirou pais, famílias, diretores para o caos, sabendo que esse caos viria a existir, tinha provas disso, tinha elementos disso claros, tinha testes sobre isso, ponto 1. E, Sr. Ministro, aquilo que toda a gente quer saber hoje, sabe, nós mais do que demissão ou saída, nós queremos é que resolva os problemas. E o que queremos é que possa sair aqui do Parlamento hoje a dizer-nos assim: pais, professores, comunidade escolar, portugueses, as notas vão estar afixadas hoje. Hoje vamos ter resolvido o problema que afeta centenas de milhares de famílias. Hoje podem começar a pensar na candidatura ao ensino superior. Hoje as famílias podem começar a pensar no seu descanso. É isso que nós queremos. Nós não queremos que fique aí nas suas coisas e vá embora. Queremos que fique aí a resolver os problemas. Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, esta vocação é a prova de quando um micropartido se junta num pequeno congresso e diz que quer ser governo, tendo menos deputados do que aquilo que tem de porta-vozes, resulta nisto. É a tentativa de contornar uma lei necessária para este país, como foi a lei de estrangeiros, usando o asilo como uma porta de entrada diferencial para isso mesmo. E mais, porque se tudo isto é necessário, devem exatamente aos vossos colegas aí do lado, que deixaram este país na bandalheira e no bar aberto que nós vimos durante anos. Portanto, os portugueses que nos agradeçam, porque agora estamos cá nós para regular o que vocês aqui deixaram de mal ou que vocês apoiaram de mal. O que é que o LIVRE quer?
quer repor o efeito suspensivo dos recursos judiciais. Ou seja, isto é a socratização da imigração. É recurso atrás de recurso para não permitir a expulsão. O que é que o LIVRE quer? Quer eliminar a criminalização da entrada irregular de requerentes de asilo. Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, por falar em asilo, tem 60 do seu partido que saíram, já lhe encontrou asilo ou ainda não? Pronto. Sobre eliminar a criminalização da entrada irregular de requerentes de asilo. Ou seja, uma pessoa usa o asilo para entrar ilegalmente em Portugal e para o LIVRE pode-se manter cá ad eterno. É uma excelente proposta, Sr. Deputado, sem dúvida nenhuma. E por fim, a única coisa que eu posso dizer é que o PS não vai chumbar nada porque não tem peso para isso, o LIVRE não vai chumbar nada porque não tem peso para isso, o Bloco não vai chumbar nada porque não tem peso para isso, e o único asilo que eu vos aconselho a requererem é um asilo psiquiátrico. Se ainda não perceberam que o país mudou, que o país quer um controle migratório e que o país terá controle migratório. Sr. Deputado, não parece que ultrapassou nesse particular o registro de urbanidade e de respeito que deve ser dado e, portanto, não posso deixar de fazer esta advertência porque acho que foi excessivo e não foi adequado ao código de conduta que devemos ter em relação àquilo que é o nosso relacionamento com outros deputados. Portanto, Sr. Pedro Agadão, faz favor. É uma discussão à mesa, Sr. Presidente. Saudando as palavras que acaba de dar nota, mas acrescentando também que questões de saúde mental não devem ser menorizadas em contexto algum. Não é só a questão da ofensa individual, que não é ofensa ter um problema de saúde mental, é o desrespeito com as pessoas que não são as que estão na Câmara, mas as restantes. Obrigado. Sr. Deputado António Rodrigues. O regime do asilo e da proteção internacional existe por boas razões para permitir que alguém que, por exemplo, seja perseguido no seu país possa ser acolhido noutro país em condições humanitárias decentes. Sucede que este regime tem sido sucessivamente abusado no contexto europeu e também... Sr. Deputado, já falou. E, portanto, o que acontece em Portugal também é que pessoas que tentam entrar ilegalmente no país, tentam entrar ilegalmente primeiro. E depois, quando são apanhados, dizem, afinal eu sou perseguido e afinal eu não estou a entrar ilegalmente, afinal o que eu quero vir aqui pedir é asilo porque estou numa situação vulnerável. Os deputados indignam-se muito porque acreditam nesses mentirosos todos. Olhe, paciência, isto não é uma bandalheira. E o país não pode estar ingenuamente à disposição daqueles que querem cometer uma ilegalidade e que só pedem ajuda porque não conseguiram cometer essa ilegalidade. E o que o LIVRE aqui quer manter com estas propostas de alteração são três coisas muito simples. Em primeiro lugar, a fraude destas pessoas que mentem quando entram no país. Em segundo lugar, a ineficiência do sistema quando são apanhados. São condenados e o que o LIVRE quer é efeito suspensivo para que essa condenação não produza efeito nenhum. E em terceiro lugar, uma que ainda é mais indigna. Os senhores falam das crianças, eu até acredito que os senhores tenham boas razões, mas não percebem que as crianças são usadas? Que estas crianças são instrumentalizadas, que mandam as crianças à frente para depois vir atrás, que as crianças são o principal instrumento das redes de imigração ilegal, porque sabem que as crianças têm sistemas que são sistemas mais permissivos. Os senhores querem mentira, querem ilegalidade e querem fraude. Em Portugal não há espaço para fraude, para mentira nem para ilegalidade. Se abstém, PAN é aprovado com o sentido dos votos que eu referi. Sr. Presidente, peço desculpa, tenho que dizer quem vota a favor. Obrigado. Lá está. Vamos lá. Uma votação que culmina um processo legislativo longo,
de 2 anos, com dezenas de audições, dezenas de reuniões, dezenas de votações, mas um processo marcado por coragem. E coragem a 3 níveis diferentes. Coragem de enfrentar um setor difícil, que é, coragem de produzir a legislação necessária e coragem de pôr Portugal e os portugueses em primeiro. E disto resultaram 4 vitórias que permanecem independentemente da poeira que se queira levantar. A vitória da identidade e da cultura, pois esta legislação faz do português uma obrigatoriedade na prestação do serviço. A vitória da transparência, pois esta legislação abre as portas para mais fiscalização, para melhor fiscalização, para mais rigor. A vitória da honestidade, pois esta legislação abre as portas para que condutores honestos, para que empresários honestos trabalhem na sua arte, sem a concorrência desleal daqueles que usavam a fraqueza da lei em vigor para promover esquemas e para promover ilegalidade. E, por fim, a vitória das regiões autónomas, pois esta lei permite aos parlamentos das regiões autónomas legislarem de acordo com as características do seu território. Hoje há 2 certezas que permanecem, independentemente do ruído. Hoje os portugueses ganharam. Hoje Portugal ganhou. Tenho dito.